Glória a Deus. E hoje eu queria falar sobre um tema, sobre um nome, que a gente fala até pouco aqui, né? A gente fala pouco, mas vive muito, que é santidade. Amém? Glória a Deus. A gente aprendeu que santidade é o quê? Santidade é o quê? Que a gente aprendeu? Viver separado, e não está errado. É isso? É, também. Mas você concorda que isso é vago? Que isso é muito, viver separado. Tá. Então defina santidade. Seguir os passos de Jesus. Separado para. Sim ou não? Separado para algo específico. Sim? Ou é só viver separado? A gente está aqui dentro. Separado dos lá de fora? Separado? Foi isso que Jesus nos ensinou? Ou ele estava na casa de Zaqueu? Viver separado de pessoas ou viver separado do mundo? Viver separado das pessoas ou viver separado do sistema? De quem nós estamos querendo viver separado? Ou de quem nós estamos querendo viver separados? Santidade não é uma vida, como que eu posso falar, meu Deus do céu? Não é uma vida de isolamento. Nada contra os monges, mas não é você ir para o cume de uma montanha e ficar lá e passar uma vida toda sem ter uma oportunidade de pecar. Sabe? Isso não é santidade. Santidade é ser separado para algo. Amém? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 15. A partir do 14, vai. 1 Pedro, Bequinha está aí? Bota aqui, Bequinha, por favor. É o Wanderson. Eu pensei que tu tinha dito assim, tá? Vandinho. 1 Pedro 14. Como filhos obedientes, é lá atrás, viu, irmãos? Vai lá, perde Apocalipse já, vai lá. 1 Pedro. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam, como quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, como eu sou. Isso, vocês estão aí ou estão com fome, irmãos? Tem cuscuz na cantina? Tem hoje? Oh, aleluia. Chegar aqui eu vou pedir para esse pessoal ir para lá, porque senão eles vão morrer daqui para o final do culto. Aleluia. Irmãos, bora lá, vamos trabalhar. Eu não quero trazer uma óptica nova sobre santidade, porque isso é anátema, isso é maldição. Eu quero... Tem como afastar essa caixa um pouco mais para lá? Porque senão vai ficar dando interferência aqui toda vida que eu chegar perto dela. Valeu, neguinho. Negritude Júnior. Pau na máquina. Eu não estou querendo trazer um conceito novo sobre santidade, mas literalmente nós voltarmos ao original. Eu queria fazer uma viagem com vocês até o Éden e entendermos o que é santidade na origem. Entendermos o que é santidade, não simplesmente no significado de palavras, mas trazermos conceitos bíblicos, experiências bíblicas de homens e mulheres de Deus, sabe, para ser associado com aquilo que nós precisamos viver.
eu não gosto, vocês sabem que o pastor de vocês não gosta de simplesmente jogar teorias aqui, sabe? E não gosto disso, cara. Eu gosto de prática, eu gosto de mostrar na prática, santidade. Então vamos ver a santidade na prática, vamos para o Éden. A gente entendeu que santidade é viver uma vida separada, amém? Não é isso? É viver uma vida separado para algo. Não é simplesmente separado, amém? Vamos lá. Deus criou Adão, sim ou não? Formou Adão, não criou. Deus formou Adão a quê? A sua imagem e a sua semelhança. Ele forma Adão por uma carência de comunhão? Não foi por uma carência de relacionamento. Deus formou Adão para quê? Para relacionamento e para algo. Para viver uma vida de santidade, para viver uma vida separada, para quê? Para o cumprimento de um propósito. Deus forma Adão a sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para ser a representatividade dele, para ser a representação dele aonde? No jardim. Eu já disse para vocês que em alguns livros judaicos, eu estava até conversando sobre isso com o Léo há uns meses atrás, e ele disse que a identidade, a afeição de Adão era tão grande quanto de Cristo, que quando ele chegava no jardim, os animais se prostravam. De tão grande que era a identidade, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu? A semelhança entre Adão e o Cristo, entre Adão e Jesus. Eles eram muito semelhantes. Então vamos lá, irmãos. Ele fez o quê? Ele fez o homem com um propósito. Ele fez Adão com um propósito. Qual foi o propósito? Foi o propósito? Ser a sua representação no jardim. Amém? Amém? Ele nos fez com um propósito. Ele nos fez com um propósito, irmãos. Ou a gente é acidente. Ele nos fez com um propósito. Deus, ele forma Adão do pó da terra. Ele coloca Adão na terra com um propósito. Amém? Do nada, não existia Adão, ele fez Adão e Adão passou a existir e passou a habitar na terra. Amém? Do nada, nós não existíamos, nós passamos a habitar onde? Na terra. Amém? Você está na terra ou no mundo da lua? Está na terra. Glória a Jesus por isso, aleluia. Então vamos lá. Você está na terra cumprindo um propósito. Qual o propósito? O mesmo do Éden. Qual é? Formar o caráter de Cristo. Ser a representação de Deus na terra. Vamos lá. O que foi que Jesus Cristo veio fazer na terra? Cumpriu o propósito. Qual era o propósito? Reconectar os filhos. Formar os filhos. Formar filhos. O que é que nós precisamos estar fazendo nessa terra? Aquilo que Jesus fez. Assim como, escuta, assim como os animais, eles se confundiam com a semelhança de Adão e a semelhança de Deus. Assim precisa ser a nossa presença entrando nos locais. As pessoas precisam sentir Deus quando nos abraçarem. As pessoas precisam sentir Deus nas nossas palavras. Se nós carregamos os céus, nós não podemos deixar as marcas do inferno na vida de alguém, irmãos. Se nós carregamos os céus, nós não precisamos manifestar as obras, nós não podemos manifestar as obras da carne, mas os frutos do Espírito. Porque nós carregamos o céu e não trevas dentro de nós. Amém, irmãos? Amém?
Então nós estamos aqui representando quem? Quem? Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Adão, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele vivia uma vida de santidade. Amém? O que é uma vida de santidade? É uma vida separada. Separada para quê? Para cumprir um propósito. Viver uma vida separada, viver uma vida de integridade, viver uma vida a partir de alguém. Amém? Vamos lá. Quando que isso foi quebrado? Quando que foi quebrado lá no Éden? Pode ser siriguela? Pode ser um pé de cuscuz? Pode ser um pé. Irmão, eu vou dizer um negócio. Se eu tivesse no jardim, tivesse um pé de cuscuz, ai meu Deus, desejava os olhos. Sabe? Não tem pé de cuscuz, né? Meu Deus. No céu deve ter, né, irmão? Vai eu falando heresia aqui. Ó. Era uma árvore que era agradável aos olhos e atraente ao paladar. Foi essa árvore, foi esse desejo que permeou o coração de Adão e Eva. Vamos lá. O que é santidade? É viver uma vida separada, é pensar a partir de Deus, é pensar a partir do Criador. Eles viviam separados, eles viviam para cumprir um propósito. Qual era o propósito? Era ser a representação de Deus. Então, quando que a santidade foi retirada de Adão e Eva e eles passaram a pecar? Quando foi? Quando eles quando eles começaram a pensar e a desejar a partir deles e não mais de Deus. O que foi que aconteceu? Não, eu não vou mais ser representação dele. Agora eu vou me representar. Eu vou me representar. Eu vou comer o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, e eu como primeiro, depois eu entrego os outros. Se sobrar, eu dou. Se não sobrar também. Agora eu penso como eu quero, agora eu ajo como eu quero, meu corpo, minha vida, minhas regras. E essa cultura está sendo mais do que nunca impregnada em nós. Primeiro eu tenho que cuidar de mim. Primeiro, ou a gente não está vivendo isso, irmãos? Sim ou não? A gente está sendo bombardeado, para pensar como? Em mim, no eu, para a gente deixar de ser cristocêntrico e ser egocêntrico. Por isso até mesmo dentro de igrejas a gente vive um ajuntamento de eus e não a pluralidade de nós. A gente vive uma somatória de eus e não a unidade de nós. Quem estava junto em Atos 2, no começo da igreja? Uns eram mente e outros coração. Eles estavam juntos, eles estavam unânimes, partindo o pão, cooperando uns com os outros, vendiam as suas propriedades e compartilhavam conforme a necessidade de cada um. Por quê? Porque eles eram um, porque eles estavam unânimes. Por que a gente não pensa mais assim? Porque a gente começou a construir coisas a partir de nós e não a partir de Deus. Então é a minha casa, é o meu carro, é o meu dinheiro, tudo foi conseguido com o meu esforço, e aquilo que é meu, é difícil eu entregar. Aquilo que não é meu eu devolvo, aquilo que é meu é difícil, porque na maioria das vezes foi conseguido com a minha oferta, com a minha oração, com o meu sacrifício, com o meu jejum, com o meu monte, com os meus joelhos. Você está entendendo? Então a gente entende isso como um ajuntamento, sabe, como o meu, eu nada, irmãos. O nosso eu tem que morrer. O nosso eu precisa morrer para que o nós possa viver. O que é o cristianismo? É a gente deixar de pensar no eu e começar a pensar no nós. Quantas vezes você viu Jesus pensando nele, cara? Quantas vezes você viu Jesus projetando uma vida
de sucesso, terreno. Para um pouquinho para pensar. Estava conversando sobre isso com o Ítalo hoje. O último dia de Jesus naquela cruz. A igreja dele estava sem ninguém. Todo mundo tinha separado, estava lá gato pingado lá, estava João e mais alguma meia dúzia de mulher. Ele não deixou um templo. Ele não deixou dinheiro. Ele não deixou discípulos na igreja. Estava a galera dispersa. E ainda morreu pelos religiosos. Aparentemente, Jesus tinha sido um fracasso. Aparentemente. Para o mundo, Jesus tinha sido um fracasso. Para a religião, Jesus tinha sido um fracasso. Ai, irmão, mas nós estamos aqui hoje porque Ele venceu o mundo. Então não é aquilo que aparentemente é aos olhos de ninguém, cara. Porque às vezes a gente pode não ter uma igreja grande numericamente, mas se nós formos um, cara, a gente pode impactar essa cidade. Se nós tivermos o entendimento, o caráter de Cristo, cara, se nós formos um, não é sobre ser muitos, em muitos lugares, é sobre ser um em muitos lugares. Não é sobre ser muitos em um lugar só, é sobre ser muitos é sobre ser um em muitos lugares. No Gadareno tinha muito capeta num lugar só. Sim ou não? Era uma penca de capeta num lugar só. E Jesus faz uma oração: Pai, que eles sejam um em muitos lugares. Nós estamos aqui porque pessoas decidiram ser um em muitos lugares. Não é porque tinha um templo cheio de pessoas egocêntricas. É porque tinham poucos sendo um em muitos lugares. Nós podemos ser um em vários lugares aqui, cara. E é isso que a gente precisa voltar a ser. Pensar como a mente de Cristo. Já não é mais o meu desejo, já não é mais a minha vontade. Precisa ser a vontade do Cristo, precisa ser a vontade daquele que me enviou, irmão. Amém? Amém, irmão? Então o que foi, quando que rompeu essa santidade? Quando ele disse não a Deus, e sim a mim. Eu deixei de viver, escuta, esse é o ponto 2, viver por vontade ou por responsabilidade. Irmãos, vamos lá. Adão, ele fez a sua vontade ou ele cumpriu uma responsabilidade? A vontade de quem prevaleceu ali? A vontade de Adão e Eva, sim ou não? Vamos lá. Quantas vezes você acorda na semana dizendo: uau, glória a Deus, eu vou trabalhar? Quantas vezes? Uhul! Aleluia! 5:30 da manhã, aleluia! Ai, não vejo a hora de chegar naquela loja, glória a Deus. Eu posso sentir até o cheiro do lugar. Quantas vezes você acorda assim? 5:30 não, 5 horas da manhã, 6 horas, 7, 8, sei lá que hora você acorda. Mas quantas vezes você acorda assim? Né? Quantas vezes você acorda assim? Ai, glória a Deus, cara, hoje eu vou malhar. Não vejo a hora de chegar naquela academia, suar, puxar aqueles pesos, uau. Quantas vezes? Conta uma mentira, mentiroso, né? Meu irmão, eu vou falar um negócio para você. Tem vezes que eu acordo aqui 4:40 para pedalar, é só Jesus na causa. Sabe, é tipo assim um anjo puxando pelo agora, bora preguiçoso. 4:40 para poder sair 5 e alguma coisa, quando o sol clareia, para poder estar cedo em casa, quando eu vou pedalar com o Marcelinho, sobretudo com o Marcelo, que ele tem que estar cedo em casa, por conta da Lou, que sai 7 horas para o trabalho, então 6:30 já está voltando. Irmãos, não teve uma vez que eu acordei cheio de felicidade, mas eu fui, por quê?
Porque a minha vontade não pode prevalecer sobre a minha responsabilidade. Por que a gente acorda cedo para ir trabalhar? E por que a gente vai trabalhar? É por causa da nossa vontade? É por quê? Pela responsabilidade. Eu vou te perguntar aqui, olha aqui. Você tem se movido no reino por vontade ou por responsabilidade? Você tem uma responsabilidade na terra. Assim como Adão tinha uma responsabilidade no Éden. E é fácil hoje eu acusar ele e dizer assim, cara, esse cara é muito irresponsável. Como? Ele tinha tudo para não pecar. Ele tinha tudo para não fazer o que ele fez. E aquele cara decide comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Irmão, vamos lá. Qual o motivo que você tem para não cumprir aquilo que você foi chamado para fazer? Tudo que você falar, cara, vai ser pouco com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Você não tem motivos também. Ai, pastor, mas é porque o senhor não sabe o que me aconteceu. Eu disse, irmão, eu não sei o que foi que te aconteceu, cara. Mas eu só sei que você não está dentro de um caixão. Que não acabou. Não tem ninguém aqui dentro de caixão. E se não tem ninguém dentro de caixão, é porque Deus está te dando uma nova chance. E se Deus te deu uma nova chance, é para que a tua vida sirva de cura para a vida dos outros. Porque quando Cristo me salvou, foi para que eu seja canal de salvação na vida de alguém, cara. Quando Cristo me salvou, quando nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, amém? Amém? Amém. Quando nós decidirmos ser transformados por Cristo, nós fomos formados já, a partir de quem Cristo já é, amém? Então nós já somos a imagem de Cristo, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o que é que eu faço da minha vida agora? Eu formo pessoas a partir da imagem de Cristo. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? O que é que nós entendemos quando nós entramos nesse local, irmãos? A gente pode até entrar nesse local para resolver um problema, mas quando resolver esse problema, a gente não pode continuar assim, irmãos. Não, você não veio para cá simplesmente para ter o teu casamento restaurado, para ter a tua finança restaurada, para sair das drogas, para fazer... Não, cara, não é só isso. Se você foi curado nessa área, você tem legitimidade para curar outras pessoas, irmãos. Amém? Nós não podemos deixar a nossa vontade prevalecer. Nós não podemos deixar a nossa vontade prevalecer. Nós precisamos viver de responsabilidade. Olha para mim. Quais são as vontades que você precisa vencer? Quais são as tuas vontades? É engraçado, cara. A gente diz que não se move por dinheiro. Mas por que você trabalha? Por que a tua vontade prevalece? Por que a tua responsabilidade prevalece sobre as vontades na profissão? E por que as tuas responsabilidades não prevalecem sobre a tua vontade no teu chamado? É porque não tem dinheiro? É porque você não está sendo pago? Se você receber 50 reais para trazer vida para cá, será que você ia se empenhar mais? Será que a nossa fé é tão prostituída assim? Você entende isso? A vontade do Adão prevaleceu no Éden, mas a responsabilidade de Cristo prevaleceu no Getsemane. A responsabilidade de Jesus, do Cristo, prevaleceu no Getsemane, cara. Embora a situação fosse muito pior do que era no Éden. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 22, eu acho que no verso 44, que ele estava suando sangue. Suando sangue. E ali ele decidiu dizer sim. Por quê?
A sua vontade era o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade, porque se eu fizer a minha vontade, eu vou sair dessa cruz, mas eu tenho uma responsabilidade com os meus irmãos. Então qual é a vontade que você tem que vencer, cara? Quais são os medos que você tem que vencer? Quais são os confortos que você tem que vencer? Porque sempre vai ter alguém, para quê? Para nos tirar de uma vida de santidade. Vamos lá, Mateus capítulo 16. Precisa abrir, eu vou falar aqui. Em Mateus capítulo 16, a Bíblia nos relata, escuta isso. Jesus, ele nasceu de carne, sim? Sim? Veio do céu, vamos lá, vamos nos assemelhar aqui. Jesus veio do céu, Cleverson, sim? Nasceu de Maria, carne, sim? Ele tinha carne, sim, show de bola, vamos lá. Jeremias, capítulo 1, antes de você estar no ventre, eu já te conhecia, certo? Vamos lá, nós viemos do céu, sim ou não? Sim. Nascemos de mulher também? Sim ou não? Show de bola. Somos carne? Semelhamos a Cristo? Show. Então não tem desculpa. Certo? Até aí tudo bem? Nascemos com um propósito. Sim? Representar Deus. Um no Éden, outro aqui em Fortaleza, e outros aí espalhados nas nações da terra. Amém? Amém? Então vamos lá. Jesus nasceu, certo? Qual foi o maior projeto de Satanás? O maior projeto de Satanás foi tentar poupar a vida de Jesus. O maior projeto do capeta foi tentar poupar a vida de Jesus. Logo no começo do ministério, o que é que ele faz? Jesus se retira, Jesus é levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Não é verdade? Sim ou não? Ele passa ali 40 dias e 40 noites, zero, sem alimentação, sem comer. Imagina se ele estava com fome. Estava ou não estava? Ele tinha uma necessidade ou não tinha? Sim ou não? E o que foi que Satanás propôs para ele? Eu vou solucionar a tua necessidade. Eu vou ser a solução da tua necessidade. Sim ou não? Sim. Vamos lá. Mateus capítulo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tal. Aí Jesus começa a falar de tudo que precisava acontecer, que ele ia morrer, que ele ia ser crucificado. Aí mesmo Pedro da revelação diz, não, você não vai fazer isso, eu nunca vou deixar isso acontecer. Qual é a palavra de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Sim ou não? O mesmo Satanás que estava tentando poupar Jesus. O mesmo Satanás que estava tentando poupar Jesus. Não, cara, você tem uma necessidade. A tua necessidade é viver. E para você viver, eu não vou deixar você morrer. A gente está vivendo um cristianismo onde a gente está querendo ter as nossas necessidades saciadas, supridas. E isso é mais satânico do que Cristo. A gente não está querendo entender entender as guerras, os desertos que a gente entra. As situações que nós somos colocados, irmãos. Se nós somos seres humanos, a gente vai resolver as coisas humanamente. Se nós somos seres espirituais, nós vamos resolver as coisas espiritualmente. Ou pelo menos discernir as coisas espiritualmente. Se está acontecendo alguma coisa, algum problema, sabe, de relacionamento, algum problema na empresa, alguma coisa, irmãos, Deus está trazendo luz sobre alguma área da nossa vida que precisava ter revelação do céu.
seja aperfeiçoado em nós. Mas a nossa oração é sempre querendo que Deus nos poupe de determinadas situações. A gente está sempre querendo ser poupado. E biblicamente isso é incoerente, irmãos. Biblicamente isso é incoerente. Para a gente precisar, para a gente crescer, vão acontecer algumas coisas, cara. Jesus não veio nos ensinar a como viver uma vida de felicidade. Ele veio nos ensinar a viver uma vida. Cara, eu vou te ensinar, mesmo você sendo traído, eu vou te ensinar a se comportar. Mesmo você sendo rejeitado, eu vou te ensinar a se comportar. Mesmo você sendo açoitado, eu vou te ensinar a se comportar. Mesmo você sendo abandonado por aqueles que diziam que iam morrer por você, eu vou te ensinar como se comportar. Uma bacia e uma toalha na mão, lavando os pés uns dos outros. Quando que a gente se decepciona? Quando a gente gera expectativa demais. Por que Jesus não se decepcionou? Porque ele não gerou expectativa nos caras. Ele sabia quem ele era e qual o propósito da sua vida. Amém, irmãos? Nós estamos querendo ser poupados? Ou nós estamos aprendendo com os ciclos da vida? Você lembra quando a tua maior preocupação era o boletim? Lembra? E hoje são os boletos. Hein? Não é não? Ai, que saudade. Onde a nossa preocupação era saber o que a gente ia merendar na escola e a nota que a gente ia tirar. Hoje a nossa preocupação é outra. E você sabe de uma coisa, cara? Sabe qual é um grande erro que nós estamos cometendo na nossa geração? É que a gente está vivendo pré-ocupado. A gente está se ocupando precocemente com algumas coisas que não éramos para estar preocupados. A gente está ocupando a nossa mente com coisas que não eram para ser ocupada nesse tempo. A gente está pré-ocupado. Não basta ser só ocupado, a gente tem que ficar pré-ocupado. Se está na igreja, está de corpo, mas a mente está no outro canto. Está preocupado com a quinta, com a sexta, com não sei o que, cara. Está no casamento, mas não está no casamento. Está no trabalho, mas não está no trabalho. Chega! Chega de uma vida tão corrida, cara. A gente precisa voltar para o jardim. A gente precisa ser mais contemplativo. E menos piloto. Porque se a gente tiver um bom carro, ou uma boa moto, e for bom piloto, ou for um bom motorista, cara, se a gente for na direção errada, é muito pior do que o que a gente for a pé. Se a gente pega um caminho errado, de carro, e a gente pega um caminho errado a pé, quem é que vai se dar mais mal? De carro. Não é verdade? Então às vezes a gente não tem o que não é para ter, porque está fora do tempo. Porque se a gente tiver o que não é para ter no tempo errado, irmão, a gente se dá mal, a gente vai para mais longe de Deus, cara. Então não tem uma vida, sabe, não queira ter uma vida poupada, cara. Porque se você fosse poupado de algumas quedas, você ainda estava engatinhando. Se grandes empresários tivessem sido poupados de algumas quebras, eles nunca eram grandes empresários. Se você tivesse sido poupado de algumas provas na tua faculdade, na tua escola, você não tinha subido, se graduado, você não estava formado. No dia da prova, o teu professor dissesse: você não precisa fazer a prova. Obrigado, professor, mas você também não vai passar. Jogo.
2 times, pô! Um time que é o melhor do Nordeste, que ama a Sul-Americana. A gente não gosta de Libertadores. Libertadores é muito pequeno para nós. Não é? Mas vamos voltar para cá. E aí a gente pega esse time grande e vai jogar com um time pequeno. Um time colorido. Aí alguém diz assim, irmão, não, aqui é preto no branco, aqui é o que é. Não tem esse negócio de muita colorida, aqui ninguém enfeita nada, aqui é preto no branco, irmão. Aleluia! Olha aí, falando em preto no branco. Olha aqui, irmão. Vai, volta para cá. Nome de Jesus, o Nazareno. Aí disseram assim, não, você não precisa jogar não. Aí não. Ah, tu tá bom. Mas também você não vai ter título nenhum. Você está entendendo? Às vezes na nossa vida a gente quer ser poupado. Se a gente quiser ser poupado da luta, a gente não vai avançar. Então entenda as estações. Entenda que você vai amadurecer, que você vai aprender mais com os desafios, cara, do que com os descansos. Quando você tiver o que tempo para descansar, descanse. Porque a vida é como uma estrada, cara. Sobe e desce. E a gente aprende mais subindo do que descendo. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Não, você não vai morrer não, cara. Irmãos, a Bíblia fala, Jesus um dia falando para uns caras, ele disse assim, para um trigo crescer, a semente precisa morrer. Amém? Vamos lá. Adão, como uma semente, precisou morrer para que o segundo Adão pudesse nascer. Adão não morreu, foi como uma semente plantada para que o pão da vida vivesse. Satanás passou uma vida toda querendo poupar Jesus da morte, porque se Jesus não morresse, o Cristo não seria evidenciado. Vamos lá. Havia um projeto para Jesus, sim ou não? Sim? De ser o quê? O que foi que Isaías falou? O que foi profetizado no Antigo Testamento? O Cristo. O que é o Cristo? É o ungido de Deus. Amém? Escuta isso. Ó. O propósito de Jesus era se tornar o Cristo. Certo? Havia um Jesus físico, homem, que carregava algo espiritual, que veio, que foi profetizado. Certo? Vamos lá. Para que Cristo vivesse, Jesus precisava morrer. Amém? Amém, irmãos? O que foi que Satanás fez? Passou uma vida toda tentando poupar Jesus da cruz. Porque se Jesus fosse poupado da cruz, os nossos pecados não seriam perdoados. Porque se Jesus fosse poupado da cruz, nós nunca seríamos cristãos. Porque se Jesus fosse poupado da cruz, nós não voltaríamos para a casa do Pai. Nós ainda estávamos, com uma ruptura entre nós e Ele. E o que é que Satanás mais nos propõe, irmãos? Nós estamos nesse corpo, sim ou não? Sim ou não? Mas nós somos daqui. Existe um projeto para nós, que veio do céu,
Sim ou não? Nós somos como Jesus, nascemos de carne, mas temos um projeto espiritual. Então qual é o projeto de Satanás? O mesmo para Jesus, qual é? Que você não morra, para que o projeto eterno não sobressaia sobre aquilo que é terreno. Sempre vão acontecer situações para te poupar. Qual é o projeto de Cristo para mim e para você? Para que o Beto, homem, vontade, morra. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é o maior projeto de Deus, cara? É sufocar esse homem humano, é crucificar esse Alex, que o Alex projetou, é crucificar essa Grazi, que a Grazi projetou, é crucificar essa Girlene, que a Girlene projetou, que a Cram projetou, que a Gabi projetou, que eu projetei, que a Aninha, que todos nós projetamos. Qual é o projeto de Satanás? Você não precisa morrer, cara. Continua como está. Está aqui, transforma essas pedras em pães e se alimenta, porque eu estou aqui para suprir as tuas necessidades. Assinado Satanás. Você está com desejo sexual? Eu vou preparar tudo. Você está querendo satisfazer qual área da tua vida? Eu vou preparar, porque eu estou aqui para satisfazer as tuas necessidades. Por isso nós, enquanto seres humanos, estamos correndo tanto para satisfazer as nossas necessidades. Por quê? Porque a proposta é grande. Para quê? Para que a gente não morra, para que as nossas vontades não morram, para que a gente continue comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e fingindo que nós não estamos indo para o inferno, fingindo que não estamos pecando, e indo confortavelmente para o inferno, em vez de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Qual é o maior projeto de Deus para mim e para você? Morra. Qual é o maior projeto de Deus para mim e para você? Que o meu eu morra. Porque eu não posso mais viver, mas Cristo precisa viver em mim. Qual é o maior projeto de Deus para mim e para você? Que morram os teus desejos, que morram as tuas vontades. Para quê? Para que o Cristo se sobressaia. Esse Cristo que já habita em você, esse Cristo que já é vivo em você, esse Cristo que te incomoda quando tua carne tem vontade de fazer o que não é para fazer. Por que a minha carne tem vontade de fazer o que não é para fazer? Porque você ainda está nessa carne, cara. Porque você ainda está nesse mundo, e graças a Deus por isso. Porque senão você era santo demais, você nem prestava para estar no meio da gente. Por isso essa luta entre carne e sangue, entre carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. E aquilo que você alimentar é o que vai ser campeão. Alimente o teu espírito. Mate os teus desejos. Você quer ser discípulo de Cristo? Você quer ser discípulo de Cristo? Negue-se a si mesmo. O que é que você precisa negar na tua vida? Qual é essa mudança? Qual é esse pão que você precisa negar? Qual é essa satisfação de necessidade que está sendo proposta pelo capeta, que você está querendo negar? Nem sempre o que está certo, está certo. Nem sempre o que dá certo é certo. Toca na rocha, Moisés. Moisés sentou a vara na rocha. Mas não era para tacar a vara na rocha, era para tocar a vara na rocha. Saiu água? Saiu. Nem tudo aquilo que está dando água foi feito da forma certa.
quando que é feito da forma certa? Quando a vontade de Deus prevalece sobre as nossas vontades. Quando a vontade de Deus prevalece sobre as nossas vontades. Quando o desejo, quando a responsabilidade sobressai sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. O que é que você precisa vencer hoje? Para que o Cristo seja ressuscitado aí. Fica de pé no nome de Jesus.